Glória a Jesus. Abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, versos 4 e 5. Glória a Deus. Quem tem Bíblia aí, dá um glória a Deus. Amém. Eu acho que eu vou tirar esse data show para vocês começarem a trazer Bíblia para a igreja. Acho que eu vou fazer isso. Gente, tem tanta Bíblia bonita e barata lá, né, Dani? Tudo na promoção, Bíblia de leão, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia da terceira idade, que é aquela com a letra grande. Então, querido, compra uma Bíblia lá, você se arma e precisa, e já abençoa ali o Ministério de Ação Social que coordena a lojinha. Terminando o culto, passa lá e compra uma Bíblia. Passa vergonha não, amém? 1 Samuel capítulo 8, verso 4 diz: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Vamos ler novamente? Volta no 4 lá, e dessa vez vocês prestem bem atenção, amém? Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Somente até aí, levante sua Bíblia, declare comigo: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, quem é pai aqui, ou mesmo quem é filho, né? Vocês vão se identificar com essa situação. Essa semana, lá em casa, nós tivemos essa conversa de novo. Você tem um filho, sei lá, de repente seu filho é adolescente, uma criança, ou um jovem, e aí ele diz: pai, mãe, na escola vai ter isso. E aí a gente diz: não, você não vai. E aí a criança, o adolescente, o jovem diz: mas pai, todo mundo vai, todo mundo, só eu que não vou. Uma mãe aqui, o que você responderia para o seu filho nessa situação? Não é? Você não é todo mundo. Quem já escutou isso ao longo da sua vida, pelo menos umas 50 vezes? Você não é todo mundo, né? E amados, eu estava meditando numa palavra, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. O tema da mensagem de hoje é: você não é todo mundo, amém? É uma mensagem para pais, é uma mensagem para filhos, é uma mensagem para jovens solteiros, é uma mensagem para órfãos também, porque temos um pai, amém? Temos um pai que nos ama, e é justamente por isso que ele nos educa. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus reinava pessoalmente sobre Israel. O governo de Israel é teocrático, Deus reinando. E Deus o fazia através de homens que ele escolhia, Deus o fazia através dos líderes, Deus o fazia através do sacerdócio, Deus o fazia manifestando-se através da vida dos seus profetas, e Deus dava as diretrizes. Quando o povo precisava de uma direção, quando o povo precisava de um caminho, se consultava a Deus, e se perguntava a Deus: o que nós devemos fazer? E Deus ordenava, Deus direcionava, Deus usava os seus santos profetas. Essa foi a maneira como Deus idealizou conduzir Israel. Deus no centro, Deus no controle, Deus no poder das decisões. Hoje nós vivemos uma democracia, e na democracia nós entregamos o poder de decisão a algumas pessoas, e a julgar pela situação do nosso país, eu acho que nós entregamos o poder de decisão para algumas pessoas. Eu estou falando de deputados, de vereadores, de senadores, de ministros, de presidentes, e nós acabamos
por sofrer. Porque entregamos o poder de decisão para pessoas que muitas das vezes não julgam corretamente. Mas Israel tinha um privilégio de ser governado pelo próprio Deus. Deus não tomaria decisões injustas. Deus não estabelecia princípios com dois pesos e duas medidas. Deus não atuaria de maneira a privilegiar um e prejudicar outro. Deus é justo, e a ideia de Deus era governar com justiça. A ideia de Deus era de governar pessoalmente Israel. E olha que privilégio essas pessoas têm. Olha, meus amados, o privilégio de ser governado pelo próprio Deus. Que privilégio de estar debaixo de leis, debaixo de princípios, debaixo de mandamentos que o próprio Deus estabelece. Mas aí acontece algo, em algum momento, em que Samuel, na figura de sacerdote, de profeta, ele está envelhecendo. Nós sabemos que os filhos de Samuel não eram flor que se cheire. E aí a nação vê que Samuel está morrendo. E havia uma ausência de sucessores. Não haviam homens à altura de Samuel, ou eles não enxergavam um homem à altura de Samuel. E eles começam a se preocupar. E por outro lado, eles olham para as nações à volta. E eles entendem que todo mundo tinha um rei, menos Israel. Israel, ele olha e enxerga a coisa da maneira contrária. Eles que deveriam se sentir privilegiados, porque eles diziam, todas as nações têm um rei, nós temos o Senhor que nos governa. Não, a maneira como eles veem as coisas agora é a seguinte: todas as nações têm um rei, só nós que não temos, só nós que somos governados pessoalmente pelo Senhor. Então eles reúnem Samuel, e na passagem que nós lemos, eles dizem: você está velho, os seus filhos não respeitam ou não andam nos teus caminhos. Então faz o seguinte, Samuel, dá-nos um rei, nos constitua um rei, como tem todas as nações à nossa volta. Na verdade, eles estavam dizendo que o seu filho em algum momento disse para você, ou que você em algum momento disse para os seus pais: todo mundo tem um rei, só nós que não temos. Eu quero falar sobre você não é todo mundo. O que nós queremos, meus amados? Em algum momento Deus vai dizer para Israel: vinde, arrazoemos entre nós. No que eu estou enfadando vocês? No que eu estou sendo enfadonho? Amados, eu acho, e não precisa eu lembrar isso para vocês todos os domingos, eu acho que a igreja de Jesus Cristo na terra está indo numa debandada, numa ladeira sem freio, onde cada vez mais princípios têm sido quebrados. Eu sei, meus amados, que num domingo como esse, vocês vêm para a igreja e alguns dizem: poxa, pastor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu preciso daquele ânimo para continuar. A minha preocupação com vocês ultimamente é nos mantermos no caminho que vai nos levar para o céu, queridos. Essa é a preocupação que eu tenho com vocês ultimamente. A preocupação que pais têm, em que o seu filho vai para uma escola pública, ou mesmo uma escola particular, e aí ele vai ser bombardeado com lixo, ele vai ser bombardeado com princípios. O que a gente tem que fazer? Quando o filho está em casa, a gente tem que sentar, e precisa sentar e falar: filho, olha, está errado, isso que você ouviu não é verdade, a Bíblia diz isso. Frequentemente eu sento com Davi, e queridos, Davi é um adolescente, mesmo se fosse um jovem, e o Davi às vezes pergunta: mas por quê? Às vezes o Davi fala: mas eu não entendo. E é verdade, ele precisa de pais que o ensinem. De maneira, meus amados, que como pastor eu tenho me preocupado muito. E quem assiste um pouco de televisão, ou nem televisão, quem navega pela internet, em algum canal de notícias sério, vai perceber o rumo que o mundo está tomando, querido.
A maneira como a igreja gradualmente tem sido pressionada, e à medida que a igreja é pressionada, ela vai quebrando princípios. E aí nós precisamos ser sinceros conosco numa manhã como essa. O que nós estamos buscando? Nós queremos ser pastoreados, nós queremos ser confrontados no nosso caráter, nós queremos ser moldados na maneira como nós vivemos, ou na verdade nós não estamos buscando conveniência. Um modelo de pastorado permissivo e de conveniência, em que a gente não seja chocado, confrontado, em que a palavra não seja usada muitas das vezes, e a palavra faz isso para nos ferir, para ferir o nosso ego, para ferir o nosso eu, para moer as nossas desculpas esfarrapadas, ou para apontar o dedo no nosso rosto, para que o Espírito não nos confronte numa manhã como essa, apontando o dedo no nosso rosto e dizendo: você está errado. Oh, meus amados, Davi, quando confrontado por Natã, quando o profeta Natã confrontando Davi, aponta o dedão de profeta e diz: olha, Davi, você é um homem. A máscara de Davi, a hipocrisia de Davi cai por terra. Só que Davi entende que aquela era a palavra de Deus para a sua vida. Amados, como pastor, eu estou preocupado em primeiro lugar com a minha vida, com a vida da minha família, mas com a vida de vocês, com a vida de pais, com a vida de mães, com a vida dos nossos jovens. Eu estou muito preocupado com a vida dos nossos adolescentes. Eu estou apavorado pelo mundo em que vivem as nossas crianças, pelas escolas, pelas creches em que as nossas crianças estudam. Então abre o coração, Deus tem uma palavra para você, talvez não aquilo que você quer, mas com certeza aquilo que você precisa. Temos buscado um modelo de pastorado permissivo e conveniente, que faça cada vez mais concessões, que seja cada vez mais descolado, que ande cada vez no limite, ou perto do limite, entre aquilo que pode e o que não pode. Membros e líderes que, de certa maneira, vão forçar a barra para que cada vez mais princípios sejam quebrados. E eu não me refiro a costumes, eu não me refiro, querido, a uma tradição. Por exemplo, eu no início do meu ministério não abria mão de terno e gravata, não abria mão e nós falávamos: olha, você pode ficar com uma camisa, com uma camiseta na nave da igreja. Para subir no púlpito precisa de pelo menos uma gravata. E nós vivemos dias em que o Irineu usava gravata, gente. Dá para imaginar o Irineu de gravata? Mas usava, e nós não abríamos mão. Da mesma maneira como as mulheres não abriam mão da saia, que era roupa de crente, e nós falávamos: não, mulher usa saia e homem usa calça, é dessa maneira que tem que ser. Não, eu não me refiro a isso, queridos, eu não me refiro a essas tradições, eu não me refiro a esses costumes, eu me refiro a princípios. E aí, meus amados, parece que nós nunca estamos contentes, porque nós conseguimos mudar algo, ou nós conseguimos quebrar um princípio, ou pelo menos flexibilizar um princípio, só que nós queremos mais, nós queremos ir além. Por exemplo, meus amados, alguns anos atrás nós falávamos: crente não bebe. Quer dizer, eu continuo falando, mas nem um pouquinho não, crente não bebe nem um pouquinho. E aí, meus amados, algumas pessoas: pastor, mas sei lá, no ano novo não pode tomar um copinho de vinho? E eu sempre vou dizer: gente, olha, eu não bebo o ano inteiro, eu vou beber no fim do ano para quê? Eu abri mão, eu prefiro viver dessa maneira. Aí no ano novo, no Natal, eu vou estragar tudo. Mas aí tem gente lá que toma o seu copinho de vinho no fim do ano, porque tem pastor que defende isso. Ah, pastor, mas eu vi fulano de tal, e pastor, olha, ele tem a mente mais aberta, o pessoal com mente aberta, pastor. Lá eles dizem que não é pecado eu tomar um vinhozinho. E aí começou a tomar um vinhozinho, e hoje tem muito crente que toma, né? Só que parece que as pessoas nunca estão contentes só com uma flexibilização. Eles querem ir além.
E aí, amados, já tem uma boa ala da igreja, e vocês devem conhecer, de repente eu falo até com algumas pessoas que entraram nessa onda aí, que todo dia toma lá um aperitivo, toma uma champanhe, toma um uísque. Você vai na casa de algumas pessoas, tem lá uma bebidinha e todo mundo é crente. E aí inventaram uma cerveja sem álcool, né, para os crentes. Eu não duvido que nos próximos dias vão inventar algum tipo de cigarro para crente. Se bem que, não sei, deve ter já, né? Tem cigarro para crente já? Tem crente brigando para usar narguile, né? Tem crente brigando com a gente, falando que narguile é natural. Tem o eletrônico, né? Tem o cigarro eletrônico. E aí onde a gente vai parar? Tem a frente evangélica pró-maconha. Vocês sabiam disso? Uma ala dos evangélicos que luta para a legalização da maconha dentro da igreja, queridos. É uma erva que Deus fez a maconha com que propósito? Dizem eles, tudo que Deus fez é bom. Onde nós vamos parar à medida que nós não cessamos de pedir primeiro a flexibilização, depois a quebra de alguns princípios? O que nós estamos procurando na igreja, queridos? O que nós viemos buscar num domingo como esse? Esse sentimento de que a grama do outro lado é mais verde. Esse sentimento de que, sei lá, alguns dizem, não, pastor, a igreja é um lugar de opressão. Não, pastor, a igreja é um lugar onde se deposita um peso sobre nós. Ai, pastor, na igreja eu sou muito cobrado. E aí, queridos, de repente, alguns de nós, cansados aí do rigor de alguns princípios, do rigor de alguns mandamentos, falamos, não, eu quero uma coisa mais leve. E no mundo é verdade, querido, talvez, nesse aspecto, você não vai ser cobrado, não vai ter esse peso, não vai ver essa responsabilidade sobre os seus ombros. O que nós estamos procurando? Porque Eva, meus amados, já tinha uma predisposição, Adão também, eles já estavam olhando aquela fruta com outros olhos. Aquilo já gerava neles esse sentimento, esse desejo incontido. A serpente só fez concordar com algo que já havia nos seus corações. A serpente só foi alguém que concordava com aquilo que já havia nascido no coração deles. E alguns de nós, meus amados, só estamos nessa expectativa. Na expectativa de ter cúmplices que pensem como nós. Cúmplices que defendam as nossas teorias. Cúmplices que venham pensar como nós. Às vezes, vamos falar sobre bebida aqui. Talvez Deus está falando com alguém. Chega essa época de fim de ano, aí a pessoa me faz a mesma pergunta, pastor, crente bebe? Eu penso, é sem vergonha, rapaz. Porque eu já falei com ele 10 vezes, né? E ele quer me vencer pelo cansaço. Não, pastor, é que está chegando o fim de ano aí, e a família se reúne, pastor, e só eu que não bebo. E vem com essa conversa fiada. Aí eu vou o mesmo discurso. Falou, fulano de tal, você é tempo do Espírito Santo, cara. Já parou de beber tem tanto tempo. Vai colocar essa porcaria na boca, por quê? Amados, olha, se vocês querem ouvir isso, eu vou ser bem claro com vocês. Olha, eu não vou dizer, sei lá, o Mi saiu da cachaça há alguns anos. Se o Mi tomar lá um gole de 51, ele vai perder a salvação dele? Olha, amados, eu não sou Deus, eu não vou afirmar nada. Provavelmente não. Mas pensa bem, para alguém que bebeu essa porcaria durante muito tempo, quem aqui era chegado numa cachaça durante muitos anos, mas Jesus te libertou? E essa é a hora que vocês mentem, né? Tem um monte de cachaceira aqui que eu já vi bebendo cachaça. Aí Jesus nos tira disso. E o que a gente está fazendo agora? Procurando maneiras de voltar a beber. Aí a gente diz, você concorda com isso? E eu vou falar, não concordo. Mas ele não está contente, ele vai conversar com o pastor Anderson. Ele falou, pastor Anderson, eu tomo um negocinho de vez em quando, uma biritinha, e o pastor Valmir, olha só, pastor Anderson, que absurdo, ele não concorda comigo. O pastor Anderson vai falar, eu também não concordo. Ô, irmão, vai caçar uma Bíblia para ler? Quer beber cachaça? Aí ele sai, ele diz, puxa vida,
a Eliane vai concordar comigo. Ô, Eliane, conversei com seus pastores aí, Eliane, e você acredita que eles disseram que eu não posso dar uma bicadinha num suco de cana? E a Eliane vai falar, eu também não concordo. Ô, irmão, vai orar. Só que ele não está contente. E aí, de repente, ele vai no Edmar. Ele falou, Edmar, poxa vida, olha, estou sendo humilhado aqui na igreja, estou sendo perseguido. E o Edmar vai falar, o que aconteceu? Porque o pastor Valmir, pastor Antos, a Eliane também, né, pessoal religioso, eu estou tão desanimado. Fui falar um negócio para eles, vieram com 4 pedras na mão, só porque eu quero tomar um negocinho. O Edmar, eles falaram que não pode? Não, pode sim. Inclusive eu e a Érica sempre tomamos. Antes de almoçar e jantar, a gente toma lá um aperitivo para abrir o apetite. Inclusive, estou com uma garrafa pela metade. Vamos lá em casa, conversar um pouquinho e beber? Jogar um dominó? Pronto. Encontrou a oportunidade perfeita. Encontrou um cúmplice. Encontrou alguém que pensa como eles. E agora já não é mais um, são 2. E eles dizem, é verdade, Edmar. Graças a Deus, Deus iluminou a nossa mente. O pessoal da igreja é muito quadrado. O pessoal da igreja é muito rigoroso. Pastor Valmir devia estar preocupado com outras coisas. Será que tem mais gente que pensa como nós? Edmar e Érica, os crentes a favor de uma bebidinha de vez em quando? O Edmar deve ter, vamos para a internet, deve ter grupos. Aí digita lá, evangélicos que bebem cachaça. Bem provavelmente tem muita gente. Aí, olha, vamos fazer uma convenção, e está fácil isso agora. Nós vamos fazer uma live com todos os crentes que bebem cachaça, e serão alguns milhares. E olha, de repente o Edmar, olha, Deus me chamou para o ministério. E eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Eu era muito rejeitado, mas eu encontrei o meu lugar. Nós vamos fundar a primeira igreja evangélica de crentes que podem beber cachaça. E serão muitos. E a mídia, com certeza, vai dar visibilidade para eles. Se você é criticado na sua igreja porque você gosta de tomar um negocinho, vem para cá porque a mão de Deus está aqui. Está estabelecido o ministério dos bebedores de cachaça. O ministério daqueles que dizem, poxa, pastor, olha, eu namoro, eu só tenho uma namorada, pastor, eu sou um homem, ela é mulher. Pastor, não tem nada a ver, a gente já é casado, pastor. A gente já é casado, a gente já está junto há tanto tempo. E você vem com essa conversa fiada, pastor, de que sexo antes do casamento é pecado. Pô, pastor, menos, nós estamos em 2021, pastor, são outros tempos. E aí você pode procurar, se ela procura Caio Fábio, por exemplo, né? Vai se aconselhar com Caio Fábio. Aí ele vai falar para você, não tem nada a ver não, né? Ele mesmo disse que não tem problema nenhum. Então, para todo princípio bíblico, querido, sempre vai ter um doido que vai concordar com aquilo que você pensa. E hoje, com o excesso de informação que nós temos, o que não vai faltar é pessoas para validarem pecados. E está aí, amados, alguns vão dizer, pô, pastor, cuida da sua vida, cuida da igreja, pastor, não se mete com assuntos que não são da sua conta, mas eu preciso, queridos. A Tami batizou aí, batizaram ela. E aí não tem gente que vem me confrontar aí, pastor, pastor, o que importa é o amor, pastor. Pastor, olha, eu acho que você deveria ser menos rigoroso, pastor. Olha, o amor é Deus. E aí nós vamos, não, pastor, não julga, pastor, ame mais e julgue menos. Por quê? Porque todo mundo está fazendo, dizia Israel. Olha, Samuel, abre a mente, Samuel, todo mundo tem um rei, só a gente que não. Amados, sejamos sinceros, nós não gostamos de ser confrontados. Nós não gostamos de ser confrontados, porque quando somos confrontados, o nosso pecado é exposto. E as pessoas nos nossos dias têm buscado modelos de igreja onde não haja confronto. Eu vou, louvo, recebo a minha bênção, entrego o meu dízimo, volto para minha casa, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém cuida da minha vida, me encontrei. O que nós estamos procurando numa igreja em que nós chamamos de família? O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando uma família ou nós estamos procurando cúmplices?
Nós estamos atrás de pessoas que compartilhem dos mesmos sentimentos que nós. Amados, olha, eu sei que se por um lado, existem muitas pessoas que estão quebrando abertamente princípios bíblicos, há também conservadores religiosos com mente fechada que tudo é inferno, tudo é diabo, tudo é Deus vai te matar, e essas pessoas são igualmente nocivas. E eu não sou a favor nem do legalismo, onde cada um faz o que quer, como eu também não sou a favor, querido, dessa rigidez que nem Deus tem conosco. Dessa rigidez que dizem, olha, fez a barba, é pecador, deixou a barba crescer, é pecador. A mulher raspou a perna, vai para o inferno, cortou o cabelo, o diabo vai te matar. Não, meus amados. Mas por que a gente não consegue encontrar um meio termo e simplesmente ser crente? E simplesmente entender que algumas vontades do nosso coração são condenáveis à luz da Bíblia. E aí nós não vamos moldar o Evangelho à luz daquilo que nós sentimos, nós vamos reprimir sentimentos, vamos reprimir vontades, vamos lutar contra coisas que estão dentro de nós. Israel olhava para as nações que tinham um rei e eles achavam aquilo bonito. Eles diziam, não, nós queremos um rei que lute as nossas guerras. Nós queremos um rei que vá à frente de nós, quando nós tivermos que lutar. Eles tinham inveja, sei lá, de uma figura central que os inspirassem. Eles estavam na busca de inspiração. E está aí outro problema nosso enquanto igreja, queridos. Nós não apenas queremos pessoas que nos inspirem, como nós queremos pessoas que ditem o que nós devemos fazer. E aí o modelo deixou de ser Cristo. E aí cada um caminha de acordo com aquele que fala ao seu coração. A referência de vida, a referência de ministério que nós temos, ela vai ser baseada naquilo que nós seguimos, ou nas pessoas que nós seguimos. E há um perigo tão grande, querido, há um perigo tão grande em nós sermos guiados por pessoas, em nós tomarmos decisões, em nós adotarmos princípios guiados por pessoas. Por que homens falham tanto? Homens nos levam a errar, homens nos levam a pecar com uma facilidade tão grande. A pastora Regiane já falou aqui algum tempo atrás que teve um pastor que nós admirávamos, que em algum momento da nossa vida quase que nos fez, todo o ministério de jovem, nos rebelar contra o pastor. E as palavras dele para mim foi o seguinte: vamos lá, vamos falar para ele o que nós pensamos. Se ele não concordar, a gente joga a carteirinha de membro no peito dele e vamos congregar em tal lugar. Eu quero falar nessa manhã sobre o princípio do nazireado. E a palavra de Deus em Números vai estabelecer princípios debaixo dos quais algumas pessoas passariam a viver. Pessoas que eram consagradas desde o seu nascimento para um propósito maior. E, obviamente, como havia um propósito maior sobre as suas vidas, haviam princípios pré-estabelecidos, pré-determinados, condições especiais de vida para aquelas pessoas. E aí um nazireu consagrado desde o seu nascimento, ou que em algum momento da sua vida decidia ser nazireu, ele teria restrições. E alguém diria, olha, você não corta o cabelo, você não toma vinho nem bebida forte, você não come coisas imundas, você caminha dessa maneira. E o nazireu, meus amados, entendia que existiam limites para ele. Havia um propósito maior sobre a sua vida, havia uma expectativa sobre a sua vida. Um dos nazireus mais famosos que nós conhecemos é Sansão. Sansão era um nazireu e havia alguns princípios que conduziam a sua vida. Mas em algum momento da vida de Sansão, ele olha para o que o mundo está vivendo, ele olha para as coisas que as pessoas estão fazendo do lado de fora, ele olha para a sua vida, ele olha para alguns limites, ele olha para algumas coisas que ele não podia fazer, ele olha para algumas coisas que ele não podia tocar,
Ele olha para algumas palavras que de repente ele não podia dizer, para alguns ambientes que ele não podia frequentar, e ele diz: será que realmente vale a pena? E aí nós vamos ver Sansão abrindo mão de toda a expectativa divina que havia sobre a sua vida, e se embrenhando numa vida de pecado, se embrenhando numa vida guiada pelos seus prazeres. E olha como acabou Sansão, queridos. Às vezes eu olho para alguns homens, para algumas mulheres, com tanto potencial, pessoas em quem nós depositamos tanta esperança e tanta expectativa, e eu quero compartilhar desse sentimento, queridos. Olha, eu não estou colocando todo mundo na mesma condição, porque nós temos sim pessoas preciosas, plenamente conscientes de quem são e para onde vão, mas nós temos tantas pessoas aí, naufragando na vida, perdidos na vida, sem saber por onde ir. Tantas pessoas que Deus tem um chamado específico, um propósito específico, mas estão perdidas aí, seduzidas pelas coisas do mundo. E amados, eu oro por dias em que cada vez mais pessoas entendam quem são e para onde vão. Eu tenho falado sobre a corrida atrás de prosperidade aqui e no mundo de modo geral, e eu não sou contra, na verdade eu torço para que muitos mais de vocês prosperem, como alguns têm prosperado. Trabalhem, estudem, ganhem dinheiro, queridos, isso é muito bom, mas não esqueçam quem vocês são e para onde vocês vão. Não se esqueçam quem vocês são e para onde vocês vão, pelo amor de Deus. Satanás é tão sutil, ele é tão ardiloso, que ele consegue num ambiente perfeito, num ambiente de harmonia, num ambiente onde na viração do dia Deus vinha visitar Adão e Eva e conversava com eles face a face. Satanás consegue nesse ambiente perfeito gerar insatisfação, gerar o sentimento de que algo lhes faltava. E é exatamente isso que esse casal está manifestando ali no Éden. Algo nos falta, o ambiente aqui é perfeito, mas nós temos a necessidade de algo mais. A igreja está longe de ser um Éden da vida. A igreja está muito, muito longe de ser esse ambiente de perfeição em que Adão e Eva viviam. Mas eu entendo que a estratégia de Satanás é a mesma. Dia após dia eu lido com pessoas que reclamam e criticam, e nem sempre são críticas construtivas. Uma pressão, querido, sobre a vida da liderança, sobre a minha vida, para que princípios sejam quebrados, para que portas sejam alargadas, para que padrões bíblicos sejam revistos. Ô pastor, você não pensa que nem um pastor lá? O pastor diz, a Bíblia tem que ser atualizada, pastor. Não, pastor, menos rigidez, pastor. Não leve tudo ao pé da letra. Ô querido, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Em que momento da vida nós nos perdemos, meus amados? Em que momento da vida nós construímos o nosso próprio caminho? Em que momento da vida um cantor que você ouve, ou um pastor que você escuta de vez em quando, em que momento esse camarada encurtou o caminho para o céu? Em que momento esse camarada encontrou um atalho para a eternidade? Não, meus amados, Jesus Cristo continua sendo o único caminho. E aí, meus amados, às vezes, como pastor, eu fico numa sinuca de bico. Porque, por um lado, eu preciso ser relevante. Por um lado, eu preciso pregar o Evangelho de maneira que toque e que influencie, que inspire crentes. Mas, por outro lado, eu sei que cada vez mais a mensagem do Evangelho, dura e crua como ela é, tem deixado de agradar muitos de nós.
É como se a mensagem do Evangelho já não fosse mais tão interessante, queridos. É como se a mensagem do Evangelho não é tão descolada quanto as verdades que eu vejo ou que eu escuto dos meus influenciadores digitais. É como se a mensagem do Evangelho, na sua simplicidade, ela não fosse capaz de atender às minhas expectativas. Eva e Adão no Éden, eles sentiram a necessidade demais. Eles encontraram alguém que pensava como já estava no seu coração. Em algum momento, eles, num ambiente de perfeição, eles estão insatisfeitos. Essa não é uma pregação para varrer a sujeira da igreja para baixo do tapete. Essa não é uma pregação para falar aí que a igreja é um mundo perfeito e quem se levanta contra qualquer coisa que é dita do púlpito é um rebelde. Não, meus amados. Nós estamos num caminho de crescimento, de melhora, de busca de aperfeiçoamento. Mas, amados, esse é o Evangelho. E Jesus vai falar não. Nós vamos propor e Jesus vai falar não. E aí, em algum momento, você vai dizer, mas todo mundo faz. E aí a Bíblia vai dizer, você não é todo mundo. Jesus disse, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a maneira como Deus nos diz, você não é todo mundo. Eu sinto em dizer, queridos, que para muitos de vocês, em algum momento eu vou me tornar irrelevante. Eu sinto em dizer que para muitos de vocês, em algum momento vocês vão dizer, não, pastor é um religioso, porque o tempo passa e a mente dele não abre, porque o tempo passa e ele não se atualiza. E aí eu vou te dizer, não vou me atualizar da maneira como você está pensando, ou da maneira como alguns de vocês querem. Eu busco ser relevante. Eu preciso me antenar a respeito do que acontece no mundo. Eu preciso ler, eu busco estudar. Eu preciso estar ciente do que está acontecendo à minha volta. Mas o Evangelho não muda, querido. E não, meus amados, não peçam isso para mim, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer um reset naquilo que a Bíblia me ensinou ao longo de 25 anos, para tornar a mensagem do Evangelho mais palatável, mais digerível para você. Poxa, pastor, mas as pessoas estão fazendo isso. E eu não sou um inimigo da igreja moderna, eu estou nela, querido. Mas eu sou um crítico ferrenho de alguns pastores. Eu sou um crítico ferrenho de alguns modelos de igreja. Eu sou um crítico ferrenho de alguns pregadores, de alguns cantores, de alguns influenciadores que influenciam as suas vidas. E fica cada vez mais difícil, meus amados. Há uma dificuldade muito grande em se pregar o Evangelho genuíno e a gente paga um preço muito grande por isso. Eu sinto que está cada vez mais difícil crescer pregando só o Evangelho. Eu estava conversando com o presbítero Tiago a respeito da igreja, a respeito das limitações da igreja, a respeito desses desafios pós-pandemia, em que a gente fica ali, o que eu faço, o que eu vou fazer de novo? E eu sei que a gente precisa de novas estratégias, eu sou favorável a isso. Por outro lado, o que mais a gente vai mudar, queridos? Eu não sei o que vocês querem. Eu posso, sei lá, colocar uma pessoa para cuspir fogo aqui enquanto eu prego. Eu posso pagar para alguém fazer aqueles quadros à mão enquanto eu estou pregando, para que a mensagem seja mais agradável, mais dinâmica. Eu posso, sei lá, contratar alguém para fazer um stand-up aqui antes da pregação. O que vocês querem? A verdade, meus amados, é que, mesmo que nós inovemos e façamos coisas mirabolantes, em algum momento esse sentimento de insatisfação vai estar aí. Esse sentimento está faltando alguma coisa. O que falta, olha, é o que eu vi lá no mundo, pastor. É o que todo mundo está fazendo. Essa é a receita que Satanás tem usado para destruir a igreja ao redor do mundo. Esse sentimento de insatisfação,
esse sentimento de relevância da igreja, querido, que na Europa basicamente dizimou a igreja. Eu convivo diariamente com esse sentimento. E, queridos, vocês são testemunhas de que temos tentado atender a expectativa. Por exemplo, dia 26 vamos ter uma festa com jovens aqui, vai ter até um DJ aí. E eu não sou contra esse tipo de coisa, queridos. Mas em algum momento, quando eu vejo a namorada de um adolescente, já é um escândalo, né? Eu vi a idade com a qual as crianças começam a namorar hoje. Mas aí, como pastor, querido, quando eu vejo a namorada de um adolescente sentada no colo dele, não, querido, não tem como eu ser descolado, não tem como. Quando eu entro na casa de você, crente, e você está assistindo lá, sei lá, Tropa de Elite, você está assistindo, sei lá, Cidade de Deus, não tem como eu ser descolado, querido. Não me peça, não, pastor, menos rigidez. Um brinde à vida, pastor. Não, meus amados, não tem como, eu não vou fazer isso. Nós não vamos nos atualizar da maneira como talvez alguns de nós gostaríamos. Mas a coisa está tão preocupante. E eu percebo que as pessoas têm feito cada vez mais coisas no sentido de atender o que o povo quer. Eles pressionaram Samuel. Samuel, dá um rei para a gente. Por quê? Porque todo mundo tem um rei, Samuel, e nós queremos um. E o Samuel ali tentando argumentar a gente, pelo amor de Deus. Olha o que vocês estão me pedindo. Deus é quem está à frente de vocês. Não, a gente quer um rei. Por que vocês querem um rei? Deus não é suficiente, não, mas as outras nações têm um rei. Todo mundo tem um rei. Só a gente que não. Só nós que não temos um rei. Então todo mundo tem, nós também precisamos ter. Porque nós queremos estar atualizados. Porque nós não queremos estar para trás naquilo que acontece. Em algum momento, queridos, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntar: Deus é suficiente para mim? Jesus é suficiente para mim? E, queridos, eu sinto muito em dizer, queridos, que nós vivemos dias em que não. Jesus deixou de ser suficiente para muitos de nós. É por isso que sempre estamos atrás de alguma coisa nova. Qual que é a novidade, pastor? Qual que é a boa? Não, vou pregar o evangelho. Não vai pregar o evangelho, mas o que mais tem para a gente? Não, tem oração também. Tem oração, mas o que mais, pastor? Vai ter louvor aí. Tá bom, pastor, mas o que mais tem aí, pastor? Tem período de oferta? E o que mais que tem? Não, é um culto, gente, é um culto. Não, pastor, se é assim eu não quero. Eu quero algo novo, eu quero algo diferente. E aí, amado, de repente você vai, vou para um lugar mais com mente aberta, o pessoal tem uma cabeça mais legal, e você vai para ali, você vai questioná-la também. Porque esse sentimento de insatisfação vai nos perseguir onde quer que a gente vá. Então, mesmo na igreja mais descolada, sei lá, pastor, lá o pastor prega sem camisa, né? Não tem religiosidade não, pastor. O pastor prega sem camisa, sentado no colo do namorado dele. Mesmo lá você vai se sentir insatisfeito. Porque o problema não está no meio que te cerca. O problema está em nós. Esse maldito sentimento de insatisfação. Jesus Cristo precisa ser suficiente. Mas eu congrego aqui, eu pastoreio aqui. E nem eu que sou pastor da igreja, tenho as minhas expectativas atendidas. Se eu pudesse, eu mudaria muita coisa, mas não depende de mim. Não tem como eu mudar esse ambiente. Eu duvido que algum de vocês diga, não, olha, lá eu sou plenamente atendido nas minhas expectativas. Não vai ser, querido, não vai ser. Mas eu aprendi que Jesus é suficientemente poderoso para me atender independente do meio que eu esteja. De maneira, meus amados, que, sei lá, olha, teve uma reviravolta na vida, vai ter que congregar numa igreja tradicional, não tem problema, queridos.
O ambiente à minha volta não vai determinar quem eu sou. Vou encontrar uma maneira de servir a Ele numa igreja tradicional. Sei lá, olha, vamos para uma igreja ultraliberal. Pastor Valmir, não dá para você aqui, vai embora. Eu vou para um lugar, tem uma igreja lá, única da cidade, ultraliberal. Eu vou encontrar uma maneira de ser fiel a Deus lá. Eu vou filtrar aquilo que eu recebo. Eu vou examinar aquilo que me é dito. Eu vou reter somente aquilo que é bom. E vou encontrar uma maneira de ser fiel por lá. Agora, meus amados, pelo amor de Deus, busquem suficiência em Cristo. No começo da minha caminhada com Cristo, os crentes usavam Bíblias grandes. E aí, quem tinha vergonha de Bíblia grande, carregava Bíblias menores, não era assim? E aí, meus amados, quem tem uns 25 anos de evangelho, pelo menos, quem tem aí? As Bíblias não eram maiores há uns 25 anos atrás? Eram maiores, porque era uma honra carregar uma Bíblia. Então, as pessoas carregavam Bíblias grandes para que as pessoas olhassem, só está lá um crente. E aí as Bíblias foram cada vez diminuindo mais. Ai, pastor, é praticidade. Será, querido? Será que é praticidade? Eu digo por mim, quando eu, Simval, o Fernando nos convertemos, nós tínhamos uma Bíblia só para o grupo todo, né, Fernando? E era uma Bíblia pequenininha que quando estava vindo da igreja, as novinhas cruzaram o nosso caminho. Tipo, eu tenho um crente aqui, não tenho crente nenhum aqui. Estou na pista. Aí alguns vão dizer, não, pastor, é que o mundo evolui, pastor, o papel é passado, eu tenho uma Bíblia no celular. Tem a Bíblia no celular, né? Você tem a Bíblia no celular. Eu tenho toda certeza, querido, que para muitos de nós, se eu entregar esse livro aqui e dizer, olha, Sofonias capítulo 1, uma parcela considerável de nós não vai encontrar. Aliás, uma grande parcela de nós nem sabe quem foi Sofonias. Alguns não, foi um sanfoneiro tremendamente usado por Deus na terra. Ah, pastor, quando ele tocava aquela sanfona, quanto tempo vai demorar, querido, para que nem no celular a gente tenha mais? Quanto tempo vai demorar para que nem a Bíblia a gente tenha mais? É uma guerra ter um culto de quarta-feira aqui. E olha que a gente tem um culto durante a semana, já é uma guerra. Está todo mundo cansado. Ai, pastor, eu trabalho. Ah, pastor, a vida é tão corrida. Não, pastor, não me julgue, né? Alguns anos atrás, quantos cultos por semana tinham as igrejas? No mínimo 4. Tinha culto de oração, culto de ensinamento bíblico, aí tinha um culto de meio de semana, tinha escola bíblica dominical pela manhã, e você tinha que correr em casa para voltar para o culto à noite. Eu entendo, querido, que vivemos outros tempos e que a vida é mais corrida. A minha guerra agora é ter um culto durante a semana. Quanto tempo mais eu vou aguentar a pressão para que a gente só se reúna nos domingos? Quanto tempo mais eu vou ser bombardeado? Olha, pastor, o que você acha da gente migrar para o estilo totalmente online? Não, pastor, não gasta dinheiro com aluguel, não. Quanto tempo mais eu vou suportar pessoas que vão dizer, pastor, 2 horas de culto no domingo é muita coisa. Pastor, 1 horinha de culto, pastor. Você não vê na televisão lá, pastor? 1 horinha de culto, a igreja cheia, pastor. As pessoas não conseguem ouvir alguém muito tempo, pastor. 1 hora de culto, 2 louvores, uma ofertinha, uma pregaçãozinha básica, só passar um melzinho na boca dos crentes. E, pastor, o negócio vai bombar. Quanto tempo mais, queridos, a gente vai aguentar fazendo um culto, o sacrifício de ter um culto na semana? Quanto tempo nós vamos resistir heroicamente, tendo um culto de meio de semana? O sacrifício de numa quarta-feira, chegarmos cansados do trabalho que Deus nos deu, entrarmos no carro que Deus nos deu, e dirigirmos até a igreja, para a tarefa árdua de cultuar durante o culto, que é 1h30 durante a semana, né? 1h30 de sacrifício lá sentado, e aí você vai para casa como um herói. Nossa, que crente devoto, congrega até de quarta-feira.
Eu não sei o que eu faço, queridos. Eu não sei, eu acho que eu vou começar a premiar quem vem de quarta-feira. Mas não é uma crítica a você que estuda. Você que estuda, vai estudar. Aliás, eu acho que todo mundo deveria estar estudando. Ou você que trabalha no horário, ou você, sei lá, que tem dificuldade financeira e não consegue por morar longe. Se bem que até isso a gente contorna, trazendo vocês. Mas eu acho, queridos, que alguns de nós precisávamos refletir a respeito de não vir na igreja durante a semana. Eu acho, queridos, eu desconfio que alguns de nós poderíamos vir. Eu tenho essa leve desconfiança de que alguns não vêm porque não querem. Eu desconfio, querido, que outras pessoas se cansam como nós também. E elas conseguem vir. Mas eu não estou forçando a barra, não é religiosidade, mas onde a gente vai parar, pelo amor de Deus? Onde a gente vai parar? Eu não sou um saudosista, querido, mas eu fico muito preocupado. Porque a gente vai abrindo concessão e logo já quer cortar mais alguma coisa. Não, 2 cultos durante a semana é muita coisa. Era terça e quinta, né? Vamos colocar só na quarta. Agora é só de quarta. Não, pastor, não conta comigo, não. Eu sei que tem gente que trabalha e não sai do seu emprego para vir para a igreja. Mas, amados, vamos participar mais da igreja, está ficando muito perigoso. E aí, amados, olha, eu sei que não vai demorar muito para uma parcela significativa de vocês dizerem: pastor, vamos só ter um culto de Santa Ceia. A gente reúne online com a galera, palavra de 15 minutos, na Santa Ceia a gente aluga um buffet, reúne a galera, faz aquele movimento e depois cada um volta para casa. Não, meus amados, não, pelo amor de Deus, nos ajudem a remar contra a maré. E a pregação dessa manhã é um clamor, é um pedido desesperado de um pastor que já de algum tempo tem lutado muito para me sentir parte de um grupo que resiste, de um grupo que luta e que diz: não vamos alargar as portas, não vamos quebrar princípios, não vamos enfeitar o evangelho, não vamos colocar lantejoulas no evangelho para que ele seja mais agradável, não vamos nos vender, não vamos fazer do nosso púlpito um palanque de política, não vamos fazer do evangelho um lugar onde você simplesmente se limita a receber pessoas e agregá-las com tudo que são na estrutura da igreja, sem que haja confronto, sem que haja transformação. Não, meus amados, pelo amor de Deus, me ajudem, pelo amor de Deus, me ajudem a lutar por uma igreja onde jovens não falem palavrão. Me ajudem, pelo amor de Deus, a ensinar para crentes que crentes não falam palavrão, meus amados. Porque eu estou cansado de ver crentes falando FDP por aí. Eu estou cansado de ouvir alguns de vocês falando FDP. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda a ensinar para crente que não pode falar palavrão. Ô pastor, você vai afastar o povo daqui, pastor? Querido, você está num processo de transformação. Olha, eu entendo que é difícil. Eu demorei uns 2 anos para parar de falar palavrão. Principalmente quando eu bati o dedo na calçada, palavrão vinha, né? Mas eu preciso estar num ambiente onde pecado é tratado como pecado, onde pornografia é tratado como pornografia, queridos. Me ajude a ensinar para os crentes que pornografia é errado, pelo amor de Deus. Me ajudem, gente, me ajudem aí. Pastor, mas todo mundo está fazendo diferente. Chegou um momento em que Samuel, ele cansou de argumentar com o povo. E sabe o que aconteceu? Deus cansou de tentar convencer o povo do contrário. E aí Deus vai falar para o Samuel: Samuel, deixa Samuel, não insiste mais com esse povo não. Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. E aí sabe o que Deus diz? Olha,
constitua um rei para esse povo aí. Deixa eles escolherem um rei. E de cara, querido, de cara, eles já escolhem um rei que não atende às expectativas dele. De cara já vinha Saul e não é nada do que eles estavam pensando. E nunca eles tiveram um rei que atendesse plenamente às expectativas dele. Mas eu estou preocupado com a minha vida. Eu estou preocupado com a minha vida. Eu estou preocupado porque em qualquer canal que eu assista, mulher pelada é mato, não é? Mulher pelada é mato. Cerveja é uma mulher pelada. Cigarro é uma mulher pelada. Plano de saúde é uma mulher pelada. Salgadinho é uma mulher pelada. E aí, amados, olha, eu tento me manter nesse mundo, mas até quando eu vou conseguir assistir televisão aberta? Não, eu já não assisto mais. E aí eu preciso de algumas pessoas que dizem, não, pastor, é verdade, eu estou com você. Eu estou com você, pastor, não dá para a gente assistir tanta pornografia, esculachada, escancarada. Eu preciso de algumas pessoas que digam, não, pastor, isso não é o jeito de uma mulher crente se vestir. Eu preciso de algumas mulheres que digam isso. Não, pastor, eu concordo com você, está errado isso daí. Está errado a atitude desse homem. Meus amados, eu sei que lá fora está todo mundo fazendo diferente, mas o que nós vamos fazer, pelo amor de Deus? Há um ditado no mundo que diz, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Foi o que Israel fez, é o que muitas pessoas têm feito nesses últimos 10 anos, e é o caminho que Satanás quer que nós tomemos. Mas eu quero orar aqui com uma geração de crentes, que diga, pastor, quero caminhar, quero prosseguir, tendo como único princípio determinante das minhas atitudes a palavra de Deus, só a palavra de Deus. Não interessa o que aquele cantor famoso disse, não interessa o que aquele pregador descolado falou, não interessa o que aquela igreja que está bombando está ensinando para os jovens. Eu não quero saber, querido. Você vai dizer, pastor, eu quero ter um tipo de cristianismo na minha vida e para a minha família, onde só a Bíblia seja a palavra de Deus. Amados, olha, dá para nós lutarmos contra algumas inovações que são do diabo, meus amados. Algumas inovações são totalmente malignas e demoníacas, e dá para nós lutarmos contra isso. E nós já temos a palavra, que não precisa ser reinventada. Eu sei, meus amados, que esse discurso aqui é antiquado para alguns, que vão dizer, poxa, esse pensamento religioso, essa atitude religiosa de novo. Mas eu sei que o Espírito Santo está queimando no coração de alguns. Eu sei que o Espírito Santo está falando no coração de alguns. Filho, volta, volta, volta. Essa é uma manhã para nós, para alguns de nós, que pisamos na grama do mundo. Sentimos que de repente ela parece ser mais verde, mas entendemos que lá não é o nosso lugar. Nós falamos sobre reforma domingo passado, domingo retrasado. Eu acho que há necessidade de nós continuarmos lutando por uma reforma na nossa vida. Eu quero orar com você, queridos. Eu estou cansado. Eu estou cansado, querido. Eu estou cansado de remar contra a maré e de encontrar tão poucas pessoas que digam, não, pastor, esse é o caminho, vamos continuar. Estou preocupado com você, estou preocupado com a sua casa, estou preocupado com a sua família jovem, estou preocupado com você. Estou preocupado com crentes que não parecem crentes. Não estou generalizando, tem tanta gente bacana aqui, tanta gente muito mais crente do que eu. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tem tanto homem, tanta mulher de Deus aqui. Mas eu estou cansado, querido, eu estou preocupado com crente que não parece crente. Com crente que não quer parecer crente. Não quer parecer crente. Para que as pessoas na escola não descubram que ele é crente. Para que as pessoas no trabalho não saibam que ele é crente. Para que aquela secretária bonita, com 2 palmos de saia, não descubra que ele é crente e não dê mais bola para ele.
Pessoas que não querem parecer crentes para não parecerem ser irrelevantes. Talvez se as pessoas descobrirem que você é crente, você não vai parecer ser tão descolado assim. E não é interessante para você. Você tem uma imagem a zelar. Uma igreja light em que eu consiga ir, em que eu consiga me sentir bem, onde o ambiente me agrade. Mas uma igreja que não deixe marcas em mim. E antes de nós orarmos, Pedro negou covardemente Jesus. E as pessoas dizem, olha, esse camarada aí estava com ele. E o Pedro, não estava não, está me confundindo, sou crente não. Em algum momento outra pessoa diz, esse daí estava com ele, não estava? Não, você é louco. Olha para mim, olha para minha cara. Não estou com Bíblia não sou crente não. E aí alguém vai dizer, olha, esse daí estava com ele. Até o jeito dele falar é parecido com o dele. Era tarde demais, queridos. As marcas do Evangelho, o cheiro de Jesus, já tinham sido impregnadas na vida de Pedro. E mesmo que ele quisesse, querido, mesmo se ele quisesse, ele não conseguiria voltar em ser a mesma pessoa. Tem uma canção que diz, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eu sei que vocês não se prepararam para isso, mas vamos cantar essa daqui. Nós já pisamos no Santo dos Santos, queridos. Eu não sei viver em outro ambiente, querido. Mesmo que eu queira, eu não sei viver em outro ambiente. Eu não consigo me enquadrar em alguns ambientes. Mesmo que eu tente ser descolado, eu não consigo. Às vezes eu e Regiane estamos em alguns ambientes legais, com pessoas bacanas. E aí a gente olha um para o outro e a gente diz, Regiane, isso aqui não é lugar para a gente, vamos embora. Às vezes eu estou em alguns ambientes com algumas pessoas e eu falo, que saudade da igreja, que saudade de estar com os irmãos. Quem lembra quando nós falamos aqui que o André estava desviado, e aí ele foi para uma balada, né André? No aniversário dele ele foi para uma balada, porque ele estava desviado e enfim, estava lá na balada, e aí ele está vendo o pessoal tocando lá, e ele começa a curtir a música. E quando a banda termina de tocar lá, o André involuntariamente diz, glória a Deus. E aí as pessoas começam a olhar para ele. E aí o André pensa, o que eu estou fazendo aqui? Não tem jeito, querido, nós já pisamos no Santo dos Santos. Alguns de nós fomos apresentados no altar. Jovens, vocês foram apresentados no altar. Adolescentes, eu apresentei vocês aqui. Vocês foram consagrados pelos seus pais nesse altar. Agora vocês vêm com palhaçada de papo de youtuber, de influenciador digital. Casais foram casados no altar aqui. E agora vem com uma conversa fiada de que já não dá mais. Queridos, pelo amor de Deus, nós experimentamos a sensação de saber o que é ser tocado por Deus. O que é que tem parecido, o que é que tem equivalente no mundo, meus amados? Ah, pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, querido. Você é consagrado, você é um nazireu. Há uma expectativa a respeito da sua vida. Há um projeto diferenciado, porque você é diferenciado, queridos. Então ande à luz daquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 28, a gente já louva aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, para você que pisou na grama do mundo e sentiu um arrepio diferente, diz, vou ficar por aqui. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor vosso Deus vos exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Aleluia. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo.
Bendito o fruto do vosso ventre, e o fruto da vossa terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das suas vacas, e o rebanho das suas ovelhas. Bendito o cesto, e bendito a amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros e em tudo que colocar a vossa mão, e abençoará a terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor confirmará para si, povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor dará abundância de bens, do fruto do ventre, e do fruto dos teus animais, e do fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou dar aos teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à sua terra no tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas, porém não tomarás emprestado. E o Senhor te porá como cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, para os guardar e fazer. Então te desviarás de todas as palavras, e não te desviarás de todas as palavras que hoje vos ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, ou para servirdes. Há uma expectativa e há uma promessa. Há uma expectativa celestial a respeito das nossas vidas, e há uma promessa, querido. Em nome de Jesus, resista. Resista, diga: Deus é suficiente para mim. Diga: Deus é suficiente. Diga: meu professor de filosofia está errado, esse influenciador está errado, o mundo está errado, os meus amigos escolados estão errados. Eu só preciso daquele que me é suficiente. Sabe qual que é o problema nosso, meus amados? Alguns de nós esqueceram o que é pisar no Santo dos Santos. Alguns de nós esquecemos o que é ser visitado por Deus. E eu te convido a, nessa oração, te dizer: Deus, me toca novamente, Pai. Porque talvez o mundo me pareça interessante, porque eu esqueci como é o seu toque. Quando Deus nos toca, querido, quando Deus nos visita, nós entendemos que não há nada semelhante fora dele. Então peça para que Deus te toque em nome de Jesus. Faça dessa canção uma oração e assuma esse compromisso em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Declaramos que não há ambiente melhor do que o ambiente onde a sua presença está, meu Pai. Declaramos que a tua presença é suficiente, Deus. Nós não precisamos de substitutos para a tua presença. Não precisamos de nenhum complemento, porque a tua presença é suficiente, meu Pai. As tuas palavras são verdade, são vida, meu Deus. Para onde iremos nós, Pai, se só tu tens as palavras de vida? Deus, nós resistiremos, Pai. Nós resistiremos. Não buscaremos um atalho para a tua presença.
Não buscaremos substitutos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não traçaremos um caminho, meu Deus, mais fácil, mais tranquilo, mais largo até a Ti, Deus. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho, meu Deus. Nos livra, Pai, nos livra, Deus, nos livra de inovações malignas, Pai, nos livra de caminhos alternativos, meu Deus. Toca, Pai, a nossa consciência, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és suficiente, Pai. Tu és suficiente, meu Deus. Não há nada equivalente no mundo. Não há nada equivalente fora da Tua casa. Não há nada equivalente fora dos Teus caminhos, meu Deus. Oh, aleluia. Volte para a essência nessa manhã, querido, em nome de Jesus. Volte à essência nessa manhã. Volte para o Evangelho simples, querido. Volte para o Evangelho simples. Você não vai encontrar nada novo, além daquilo que já foi estabelecido. Não há um novo caminho. Há um único caminho. Você não vai encontrar atalhos, queridos. Ele continua sendo o caminho. Sinta-se preenchido por Ele. Sinta-se completo nele. Diga a Deus, Tu és suficiente. Diga a Deus, os prazeres, as delícias, as oportunidades que o mundo me oferece não são para ser comparados à glória do porvir. Diga a Deus, o que o mundo me oferece é passageiro, mas Tu estabeleceste os princípios eternos sobre os quais eu posso viver e ter a minha casa edificada na rocha. Abra mão de popularidade, querido. Abra mão de oportunidades de ouro. Abra mão de favores, abra mão de facilidades. Abra mão de sonhos. Abra mão de projetos que não envolvem Deus. E volte para Ele, querido, volte para Ele. O problema não está no ambiente, o problema está na pessoa. O Éden sem a presença de Deus se tornaria um inferno. Qualquer lugar onde Deus não esteja é um inferno. Não leve o seu inferno para outro lugar, na expectativa de que lá vai se tornar um céu. Diga a Deus, não é o ambiente. Diga a Deus, sou eu. Eu preciso ser preenchido. Esse sentimento de insatisfação que te segue, que te persegue, querido, só Jesus pode mudar isso. Então diga, Espírito Santo de Deus, me preencha, me visite, me toque em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a voltar, Pai. Ajuda-nos a voltar, meu Deus. Ajuda-nos a voltar nesta manhã, meu Pai, para a simplicidade do Evangelho, para a simplicidade do Evangelho. Oh, Espírito Santo de Deus, doce presença do Espírito, sopre sobre as nossas vidas. Queima toda vontade, Pai, toda vontade maligna, todo sentimento diabólico, meu Pai. Presença de Deus nos santifique. Presença de Deus nos santifique. Oh, xarabacantarabaxerebacantarabaxi. Presença de Deus nos visite e nos toque. Tu és suficiente, Pai. Tu és suficiente, Deus. Oh, aleluia. Busque satisfação no Pai, porque você não é todo mundo, querido. Onde estiver, busque satisfação no Pai, porque você não é todo mundo. glória, Aleluia. A glória de
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Busque a presença de Deus, busque o poder de Deus. O inferno se tornaria o céu se Deus fosse para lá. Da mesma maneira que o céu se tornaria um inferno se Deus deixasse de estar lá. O que determina se a nossa vida é um céu ou um inferno não é o ambiente, nem as pessoas que nos rodeiam. O que determina se a nossa vida é um céu ou um inferno é a presença ou a ausência de Deus. Eu sei que em um ambiente onde Deus me satisfaz, queridos, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu não vou focar naquilo que não funciona do jeito que eu gostaria. Ele me preenche, Ele é perfeito, Ele é santo, e Ele estabelece um céu na minha vida. Em nome de Jesus, busque suficiência nele. Amém? Se essa palavra fala com você, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.